O cheiro de café requentado e desespero velado era a primeira coisa que Elvira notava ao entrar no escritório da Almeida em Filhos, Importação e Exportação, pontualmente às 5 da tarde. Era um aroma que se entranhava nos tapetes caros e nas persianas de madeira escura. Um perfume invisível que os executivos de ombros tensos e sorrisos forçados pareciam exalar de seus poros. Para eles, Elvira era tão parte da mobília quanto as samambaias de plástico que ela espanava com um cuidado quase maternal. Uma figura silenciosa, curvada sobre o balde e o esfregão, cujo rosto, marcado por um mapa de rugas finas, raramente era encontrado pelos olhos apressados que só viam o brilho dos próprios sapatos italianos. Eles achavam que eu só limpava. A frase ecoava em sua mente, não com amargura, mas com a placidez de um fato consumado. Era um mantra silencioso que a acompanhava enquanto recolhia os copos de papel amassados, as migalhas de croissants de reuniões infrutíferas e os restos de uma prosperidade que, ela sabia, era uma fachada tão frágil quanto as teias de aranha que removia dos cantos mais altos. Há 50 anos, Elvira, agora com seus 68 anos de vida bem vivida, aprendera que a invisibilidade era uma forma curiosa de poder. As pessoas não se guardam de quem não veem. As conversas fluem, os segredos escapam em sussurros nos corredores, e os documentos importantes são deixados sobre as mesas com uma displicência que beirava a arrogância. E Elvira, a faxineira, via e ouvia tudo. Seu universo era um microcosmo de detalhes ignorados. Ela conhecia a mancha de café em forma de coração no carpete sob a mesa de Dona Beatriz, a secretária executiva. Uma mancha que contava a história de um susto de uma terça-feira chuvosa de 3 anos atrás. Sabia que o Dr. Ricardo, o jovem e ambicioso gerente de vendas, roía as tampas das canetas quando estava sob pressão. Encontrava os restos mastigados em sua lixeira, como pequenos totens de sua ansiedade. E sabia, acima de tudo, que o Sr. Almeida, o filho do fundador, um homem de ombros caídos sob o peso de um terno caro demais, suspirava o nome de seu pai quando pensava que estava sozinho em sua suntuosa sala. A empresa, para os de fora, era um pilar de estabilidade no bairro comercial. Ocupava 3 andares de um prédio espelhado, um bastião de um capitalismo que parecia imune às flutuações do mercado. Mas Elvira conhecia a verdade através da linguagem do lixo. Nos primeiros anos, as lixeiras transbordavam com embalagens de novos equipamentos, catálogos de fornecedores internacionais e restos de almoços de comemoração. Agora, as mesmas lixeiras continham mais avisos de cobrança amassados do que qualquer outra coisa. As caixas de pizza das noites de trabalho excessivo foram substituídas por embalagens de macarrão instantâneo, e o cheiro de café, antes fresco e revigorante a cada poucas horas, agora era o odor acre de uma única cafeteira ligada o dia todo. Um pequeno racionamento que falava mais alto que qualquer relatório financeiro. Naquela tarde de outono, enquanto o céu de São Paulo se tingia de um laranja melancólico, Elvira começou sua rotina. O balde de plástico amarelo, seu fiel escudeiro, deslizava suavemente pelo porcelanato polido do hall de entrada. O som era rítmico, quase meditativo. Ela não usava fones de ouvido como as faxineiras mais jovens. O silêncio era seu aliado, preenchido apenas pelos sons do escritório morrendo lentamente. O clique final dos teclados, o zumbido dos computadores entrando em modo de espera, as conversas apressadas sobre o trânsito e os planos para a noite. Ela passou pelo cubículo de Mariana, a estagiária de marketing, uma jovem de olhos brilhantes e um otimismo que ainda não havia sido corroído pelo cinismo corporativo. Mariana sempre lhe dirigia um "Boa noite, Dona Elvira", um pequeno farol de reconhecimento em seu mar de invisibilidade. Elvira respondia com um aceno de cabeça e um sorriso discreto, um gesto que continha uma afeição genuína. Na lixeira de Mariana, encontrou rascunhos de campanhas publicitárias vibrantes e coloridas, cheias de palavras como inovação e futuro. Ao lado deles, um pequeno pedaço de papel amassado com cálculos, o valor do aluguel versus o salário da Bolsa Auxílio. Uma pequena história de sonhos e realidades duras. Continuou seu caminho, um fantasma em um macacão azul, movendo-se com a eficiência de quem conhece cada centímetro daquele lugar como a palma de sua mão enrugada. A sala do financeiro era sempre a mais reveladora. Ali, o ar era mais pesado, carregado de uma tensão quase palpável. O Sr. Guedes, o contador, um homem calvo e de óculos grossos, era sempre o último a sair. Naquela noite, ele não estava em sua mesa, mas a luz de seu monitor ainda estava acesa,
esquecida na pressa, e na tela, uma planilha aberta. Elvira, que mal completara o ensino fundamental, não entendia os jargões técnicos, os déficits e passivos, mas ela entendia o vermelho, colunas e mais colunas de números em um vermelho agressivo, como feridas abertas em uma página, e no final, um total, também em vermelho, tão grande que parecia gritar. Ela desviou o olhar, sentindo uma pontada de algo que não era da sua conta, mas que de alguma forma a atingia. A Almeida em Filhos era mais do que um emprego, era o lugar que lhe dera estabilidade por mais de 30 anos. Fora com o salário dali que criara sua filha, que pagara os estudos dela, que a vira se tornar a médica que era hoje. Fora ali, naqueles corredores, que ela processara o luto pela perda de seu marido, encontrando na rotina do trabalho um consolo silencioso. A empresa, de certa forma, era a casca de uma vida, e a casca estava rachando. Com um suspiro que se perdeu no zumbido do ar-condicionado central, ela esvaziou a lixeira do Sr. Guedes. No meio dos papéis, um envelope timbrado da Companhia de Energia Elétrica. Estava rasgado ao meio, mas ela podia ler as palavras em negrito. Aviso de corte por inadimplência. Data final, 28 de abril. Estavam em 25 de abril. Faltavam 3 dias. Elvira parou, o saco de lixo pesado em sua mão. O silêncio do andar agora parecia diferente. Não era mais pacífico, mas agourento. O zumbido do ar-condicionado, as luzes fluorescentes que banhavam tudo numa claridade fria e impessoal. Tudo aquilo podia desaparecer em 3 dias. Imaginou o caos, os computadores mudos, os telefones silenciosos. Imaginou a vergonha do Sr. Almeida, a ansiedade de Mariana, a derrota nos olhos do Sr. Guedes. Imaginou o fim de um ciclo que, de maneira indireta, era também o seu. Ela terminou de recolher o lixo, mas seu ritmo havia mudado. Seus movimentos, antes fluidos e automáticos, agora eram deliberados, pensativos. Colocou o envelope rasgado no bolso de seu macacão. Não sabia por quê. Talvez fosse um instinto. A mesma intuição que a fazia saber quando uma planta precisava de mais água, apenas olhando a cor de suas folhas. Ao chegar à suntuosa sala do Sr. Almeida, no final do corredor, encontrou a porta entreaberta. A luz estava acesa. Ele estava lá, de costas para a porta, olhando através da enorme janela de vidro para as luzes da cidade, que se acendiam lá embaixo. A silhueta de seus ombros era a de um homem derrotado. Sobre sua mesa de mogno polido, ao lado de um porta-retratos com a foto de um homem mais velho e de olhar severo, o fundador, o Almeida pai, havia uma garrafa de uísque e um copo meio cheio. Elvira hesitou. Sua tarefa era entrar, esvaziar a lixeira, limpar o pó e sair. Mas ela ficou parada no umbral, uma sombra observando outra. Sr. Almeida não a notou. Ele ergueu o copo e murmurou algo para o horizonte de concreto e luz. O que eu fiz, meu pai? O que eu fiz com o seu legado? A voz era baixa, embargada, um som que não foi feito para ser ouvido por ninguém. Mas Elvira ouviu, e naquelas palavras, ela não ouviu a autocomiseração de um homem rico, mas o eco de sua própria história, o medo de falhar com aqueles que vieram antes, o peso da responsabilidade. Ela também conhecia aquele peso. Lentamente, recuou, puxando a porta até que o trinco clicasse suavemente. Decidiu que a sala do presidente podia esperar. Naquela noite, ela não limparia o santuário de sua dor. Deixou seu carrinho no corredor e foi para o pequeno depósito de material de limpeza, um cubículo sem janelas que cheirava a água sanitária e a cera. Sentou-se em um banquinho de plástico, o envelope rasgado em seu colo. As luzes. Sem elas, não haveria empresa, não haveria salários, nem mesmo os atrasados. Não haveria os sonhos de Mariana ou a luta do Sr. Almeida. Seria o fim, o ponto final. E em seu pequeno mundo, governado pela lógica simples e implacável da limpeza, a sujeira aparece, você a remove, uma ideia começou a se formar. Era uma ideia absurda, presunçosa, talvez até perigosa, mas como uma mancha teimosa, ela se recusava a desaparecer. Olhou para suas mãos, as veias salientes, a pele enrugada e manchada pelos anos de trabalho, com produtos químicos, mãos que limparam a sujeira de centenas de pessoas, mãos que ninguém jamais consideraria capazes de segurar o destino de uma empresa. Eles acham que eu só limpo, ela sussurrou para o silêncio do depósito. Mas, pela primeira vez, um traço de desafio se infiltrou em seu tom. Um desafio nascido não do orgulho, mas de um profundo senso de propósito que ela não sentia há muitos anos. Abriu o bolso e alisou os pedaços do aviso de corte. Juntou-os como um quebra-cabeça, memorizando o código de barras, o valor, a data.
O número era alto, assustadoramente alto. Era mais do que ela ganhava em vários meses. Mas o dinheiro não era o problema. O verdadeiro problema era o silêncio. O problema era a invisibilidade. Como uma faxineira poderia pagar a conta de luz de uma empresa inteira sem que ninguém soubesse? Como uma sombra poderia, de repente, se tornar a fonte da luz? A resposta, ela sabia, não estava na força bruta, mas na astúcia, na mesma paciência e atenção aos detalhes que usava para deixar um chão de mármore brilhando sem um único risco. Ela precisaria de um plano perfeito, silencioso e, acima de tudo, invisível, assim como ela. Levantou-se, guardou o papel no sutiã, perto do coração, e voltou ao seu trabalho. Tinha um escritório para limpar. Mas agora, enquanto esfregava o chão, não estava apenas removendo a sujeira do presente. Estava planejando como limpar a escuridão que ameaçava o futuro. A noite seria longa, mas pela primeira vez em muito tempo, Elvira não se sentia apenas uma faxineira, sentia-se uma estrategista, e o tabuleiro era o mundo que, até então, apenas havia de joelhos. A força que movia Elvira não brotara do chão frio da Almeida em Filhos. Suas raízes eram mais profundas, fincadas na terra vermelha e poeirenta de um sítio no interior de Minas Gerais, onde a vida era medida pelas colheitas e a riqueza, pela fartura da mesa. Nascida em uma família de 7 irmãos, ela aprendera desde cedo o valor do trabalho e a dura lição de que o sol nasce para todos, mas a sombra é um luxo para poucos. Seu pai, um homem de poucas palavras e mãos grossas como casca de árvore, ensinou-lhe a ler os sinais da natureza. O vôo dos pássaros antes da chuva, a cor das folhas indicando a saúde da planta. Sua mãe, uma mulher de uma fé inabalável e uma capacidade infinita para o amor, ensinou-lhe a remendar roupas, a esticar o caldo do feijão para mais um prato e, o mais importante, a encontrar dignidade em cada tarefa, por mais humilde que fosse. O trabalho não envergonha ninguém, minha filha, dizia ela, enquanto suas mãos ágeis transformavam retalhos em uma colcha colorida. A vergonha está em fazer um trabalho mal feito. Essa filosofia era a espinha dorsal de Elvira. Ela a carregou consigo quando, aos 18 anos, com uma trouxa de roupas e o coração apertado de saudade, partiu para São Paulo na esteira de um sonho. O sonho não era o dela, mas o de Antônio, seu noivo, um rapaz de sorriso fácil e olhos que brilhavam com as promessas da cidade grande. Casaram-se, alugaram um pequeno cômodo nos fundos de uma casa na Mooca e começaram a vida. Antônio, um pedreiro habilidoso, encontrou trabalho rapidamente. Elvira, com sua disposição e seu rigor, conseguiu um emprego de faxineira em um grande hospital. Foram anos difíceis, mas felizes. Economizavam cada centavo, sonhando com uma casa própria, com os filhos que viriam. A filha, Clara, chegou como uma bênção, enchendo a pequena casa de riso e de um novo propósito. Mas a vida, assim como o tempo em São Paulo, podia mudar sem aviso. Uma tarde, em uma obra no centro da cidade, um andaime cedeu. Antônio se foi, deixando para Elvira uma filha de 5 anos para criar, e uma dor que parecia grande demais para caber em seu peito. Foi nesse abismo de luto que a verdadeira força de Elvira se forjou. Ela não teve tempo para se desintegrar. Tinha uma boca para alimentar, um aluguel para pagar, um futuro para construir sobre os escombros de seu passado. Foi quando conseguiu o emprego na Almeida em Filhos. O salário era um pouco melhor. O ambiente, menos carregado de sofrimento do que o hospital. E ali, na monotonia da limpeza, ela encontrou uma espécie de paz. O trabalho físico exauria seu corpo, mas acalmava sua mente. E a invisibilidade, que poderia ser humilhante para outros, era para ela um escudo. Ninguém perguntava sobre seu passado. Ninguém via as lágrimas que às vezes teimavam em cair enquanto ela esfregava o chão da copa vazia. Com o passar dos anos, a dor se transformou em uma saudade serena. A responsabilidade por Clara tornou-se seu motor. Cada balde de água, cada saco de lixo, cada quilômetro de corredor percorrido era um tijolo na construção do futuro de sua filha, e ela era uma construtora meticulosa. Seguindo os ensinamentos não ditos de seu pai, ela aprendeu a ler os sinais do mundo ao seu redor. Observava os executivos, a maneira como falavam, como se vestiam, como investiam seu dinheiro. Absorvia informações como uma esponja, mas a maior lição financeira veio de seu próprio marido. Antes de morrer, Antônio, com sua sabedoria simples do campo, insistira que eles guardassem uma pequena parte de seu salário toda semana. A gente nunca sabe o dia de amanhã, meu bem, ele dizia. É bom ter um pé de meia.
nem que seja para uma emergência. Depois de sua morte, Elvira descobriu que o pé de meia era mais substancial do que imaginava. E ela não apenas o manteve, como o fez crescer. Abriu mão de quase todos os luxos. Comia em casa, raramente comprava roupas novas, e seu único lazer era passear no parque com Clara. Cada centavo economizado ia para uma caderneta de poupança, um segredo que ela guardava com o mesmo zelo com que guardava a memória de seu marido. Quando Clara entrou na faculdade de medicina, as economias foram postas à prova, mas Elvira era uma estrategista, fez cursos de corte e costura, de culinária, e começou a fazer pequenos bicos nos fins de semana. Fazia marmitas para os operários de uma construção perto de sua casa, consertava roupas para as vizinhas. Cada real extra era sagrado, e quando Clara se formou, uma médica respeitada, e insistiu para que a mãe parasse de trabalhar, Elvira recusou. "O trabalho me mantém de pé, minha filha", respondeu ela. A verdade era que ela não sabia ser de outro jeito, e a Almeida em Filhos, com suas falhas e suas glórias, era seu território, seu domínio. Agora, sentada no depósito, com um aviso de corte no bolso, ela entendia que sua vida inteira a havia preparado para aquele momento. A observação silenciosa, a disciplina frugal, a capacidade de planejar a longo prazo, a resiliência diante da adversidade. Não era apenas sobre pagar uma conta. Era sobre preservar um ecossistema do qual ela, de alguma forma, fazia parte. A empresa não era sua família, mas era o palco onde ela travara suas batalhas silenciosas por 30 anos. Ver aquele palco desmoronar parecia uma traição à sua própria história. A decisão foi tomada, não com um arrobo de heroísmo, mas com a calma determinação de quem sabe o que precisa ser feito. O desafio era a execução. Como pagar uma conta corporativa sem levantar suspeitas? Ela não podia simplesmente ir ao banco e depositar o dinheiro. O nome da empresa estava no boleto. Um pagamento vindo de uma CPF de uma senhora chamada Elvira da Conceição certamente acenderia um alarme no departamento financeiro. Na noite seguinte, enquanto limpava a sala do financeiro, sua mente trabalhava furiosamente. Seus olhos não procuravam apenas poeira, mas informações. Ela observou os calendários nas mesas, os post-its com lembretes, a organização dos arquivos. Foi então que notou algo que sempre estivera lá, mas que ela nunca registrara com interesse. Um pequeno cofre de metal sob a mesa do Sr. Guedes, o contador. Era ali que ele guardava o dinheiro para pequenas despesas do dia a dia. O café, o motoboy, o material de escritório de emergência. Uma nova peça do quebra-cabeça se encaixou. O Sr. Guedes era um homem de hábitos. Elvira sabia que toda sexta-feira ele reabastecia o caixa. E sabia, por tê-lo observado por anos, que ele era um homem esquecido. Frequentemente, deixava a chave do cofre na última gaveta de sua mesa, escondida sob uma pilha de clipes de papel. Era uma falha de segurança que, em qualquer outro momento, seria apenas uma curiosidade. Naquele momento, era uma oportunidade. O plano começou a se solidificar. Era arriscado. Se fosse pega, não seria apenas demitida. Poderia ser acusada de roubo. A humilhação seria insuportável. Mas o pensamento das luzes se apagando, do silêncio definitivo naqueles corredores, era ainda pior. Na noite de quinta-feira, véspera do prazo final, o escritório estava mais tenso do que nunca. Boatos sobre atrasos nos pagamentos de fornecedores circulavam abertamente. Viu Mariana chorando baixinho em seu cubículo, provavelmente preocupada com o aluguel. Viu o Dr. Ricardo, o gerente de vendas, discutindo aos berros ao telefone, tentando acalmar um cliente furioso. O navio estava afundando e a tripulação começava a entrar em pânico. Elvira trabalhou com uma calma exterior que desmentia a tempestade em seu peito. Esperou. O tempo se arrastou. Um por um, os funcionários foram saindo, levando consigo suas preocupações e seus medos. O Sr. Guedes foi um dos últimos. Ele parecia exausto, derrotado. Passou por Elvira sem vê-la, um fantasma de terno cinza. O andar ficou em silêncio. Era a hora. Com o coração batendo descompassado, ela se dirigiu à sala do financeiro. A porta estava destrancada. Aproximou-se da mesa do Sr. Guedes. Suas mãos tremiam levemente. Puxou a última gaveta. Lá estava, sob os clipes de papel, a pequena chave prateada. Era exatamente como ela previra. A previsibilidade dos hábitos humanos. Pegou a chave, seu toque frio contrastando com sua pele quente. Agachou-se e abriu o pequeno cofre. Dentro havia maços de notas, organizados por valor
e alguns talões de cheque da empresa. Ela ignorou os cheques. O dinheiro em espécie era o que precisava. Contou rapidamente o valor da conta de luz. Faltava um pouco. Completou com o dinheiro que trouxera de casa, de suas próprias economias, o dinheiro de suas marmitas e de suas costuras. Colocou o montante exato em um envelope pardo que encontrara na própria mesa do contador. O passo seguinte era o mais crítico. Não podia simplesmente pagar a conta. Precisava criar uma trilha que parecesse legítima, mas que não levasse a ninguém. Lembrou-se de ter visto na lixeira da recepção, dias antes, um panfleto de um serviço de office boy por um dia. Eles faziam pagamentos, entregas, serviços de cartório. Uma empresa terceirizada, anônima, perfeita. Ela já havia pego o número. Do orelhão da esquina, um artefato quase esquecido na era dos celulares, mas perfeito para o anonimato. Ela ligou para o serviço. Usando um tom de voz firme, ligeiramente autoritário, que ela aprendeu imitando as executivas do escritório, ela se apresentou como Beatriz, a secretária do Sr. Almeida. Solicitou que um motoboy viesse retirar um envelope para o pagamento urgente de uma conta. Deu o endereço da empresa e uma instrução precisa. O motoboy deveria esperar na recepção do prédio, no térreo, às 9 da manhã do dia seguinte. Ela mesma, Beatriz, desceria para entregar o envelope. Voltou para o escritório. Colocou o envelope com o dinheiro e o boleto da conta de luz dentro de um envelope maior, com o timbre da Almeida em Filhos. Lacrou-o, trancou o cofre, devolveu a chave exatamente para o mesmo lugar sob os clipes de papel e fechou a gaveta. Limpou a mesa, o chão, esvaziou a lixeira, como faria em qualquer outra noite. Nenhum vestígio. Na manhã seguinte, Elvira chegou ao prédio mais cedo que o habitual. Não com seu uniforme de limpeza, mas com um vestido simples e discreto que guardava para ocasiões especiais. Era o mesmo vestido que usara na formatura de Clara. Sentou-se em um banco no saguão, lendo um jornal velho, o rosto parcialmente coberto. Parecia apenas mais uma senhora esperando uma consulta médica no consultório do prédio ao lado. Às 9 em ponto, o motoboy chegou. Elvira observou-o de longe. Viu-o se anunciar na recepção. O recepcionista, um jovem chamado Flávio que mal a cumprimentava, interfonou para a sala de Beatriz. Elvira sabia que a verdadeira Beatriz só chegava às 9h30. O telefone tocaria em uma sala vazia. Era o momento. Levantou-se. Caminhou com calma até o balcão. É para a Almeida em Filhos? Perguntou ao motoboy, a voz firme. Ele assentiu. Pois não, senhora. Eu sou da empresa. A Beatriz pediu que eu entregasse, disse ela, estendendo o envelope timbrado. Sua voz não vacilou. O motoboy pegou o envelope, conferiu o destinatário e o endereço do pagamento. Ok, obrigado. E saiu. Elvira observou-o partir. Voltou para seu banco, o coração ainda martelando. Esperou 10 minutos, depois se levantou e foi para o banheiro do térreo. Trocou de roupa, vestindo seu macacão azul. Guardou o vestido em sua bolsa. Subiu pelo elevador de serviço, como sempre fazia. Quando entrou no andar da empresa, a verdadeira Beatriz estava acabando de chegar, reclamando do trânsito. O senhor Guedes passava por ela com uma xícara de café, o rosto ainda mais cinzento que no dia anterior. Ninguém notou a faxineira que passava com seu carrinho, a mulher que acabara de dar uma sobrevida à empresa. As luzes não se apagaram. A sexta-feira terminou. A segunda-feira chegou. E a eletricidade continuou fluindo. Um pequeno milagre anônimo. No corredor, Elvira ouviu Beatriz comentando com o Sr. Guedes. Que estranho, Guedes. A companhia de energia ligou para confirmar o pagamento daquela conta atrasada. Disseram que um portador pagou na boca do caixa na sexta-feira. Você que mandou pagar? Sr. Guedes a olhou confuso. Eu? Não tínhamos fluxo de caixa para isso. Pensei que o Sr. Almeida tivesse conseguido um aporte de última hora. Vou perguntar a ele, disse Beatriz intrigada. Elvira continuou a empurrar seu carrinho, o som das rodas abafando a batida de seu coração. O primeiro passo estava dado, mas ela sabia que não seria o último. A conta de luz era apenas um sintoma. A doença era mais profunda, e ela via, no lixo e nos rostos, que outros cortes viriam. Estava apenas começando. Eles achavam que ela só limpava, e por enquanto, era exatamente isso que ela precisava que eles continuassem a pensar. A primeira crise fora contornada, mas a calmaria que se seguiu na Almeida em Filhos era tão artificial quanto a luz fluorescente que continuava a banhar os escritórios. Era a quietude tensa que precede a tempestade. E Elvira, com seus sentidos aguçados pela experiência de vida e pela observação diária,
Sentia a pressão atmosférica do desastre iminente em seus ossos. A conta de luz paga misteriosamente tornou-se uma pequena lenda no folclore do escritório. As teorias variavam do plausível ao fantástico. Alguns sussurravam que o Sr. Almeida tinha um investidor secreto, um anjo da guarda, que aparecia nos momentos de crise. Outros, mais cínicos, como o pessoal do departamento de importação, que via as planilhas de fretes e as taxas alfandegárias subindo, acreditavam que ele havia feito um acordo perigoso, talvez vendido uma parte da alma da empresa para se manter à tona. A verdade, claro, era muito mais simples e infinitamente mais complexa. Estava guardada no coração de uma mulher de 68 anos que todas as tardes vestia um macacão azul e se tornava invisível. Elvira observava o desenrolar do mistério com uma serenidade quase monástica. Ela ouvia as especulações nos corredores enquanto recolhia o lixo, via os e-mails trocados com o canto do olho enquanto espanava os monitores. Viu Beatriz confrontar um confuso Sr. Almeida, que negou veementemente ter autorizado qualquer pagamento. A perplexidade em seu rosto era genuína. Por um momento, ele pareceu ainda mais perdido, como um capitão que descobre que seu navio se move sem que ele esteja no leme. Essa confusão da gerência era o escudo de Elvira. Enquanto eles procuravam por um salvador rico ou uma manobra financeira complexa, jamais olhariam para baixo, para a mulher que limpava as marcas de seus sapatos no chão. Sua estratégia, nascida da necessidade, revelava-se mais eficaz do que ela poderia imaginar. A invisibilidade era, de fato, a capa perfeita. Mas a normalidade era uma ilusão. O problema fundamental da Almeida em Filhos, a sangria de dinheiro que a planilha do Sr. Guedes revelara, não havia sido estancado. A conta de luz era apenas um galho. A árvore inteira estava doente. E Elvira começou a ver os novos sintomas se manifestando. Primeiro foi o café. O café de boa qualidade, que era uma espécie de direito adquirido na empresa, foi substituído por uma marca inferior, de sabor amargo e aroma fraco. As reclamações foram imediatas e generalizadas, um pequeno motim em torno da cafeteira. Beatriz, a porta-voz não oficial das queixas do escritório, levou o assunto ao Sr. Almeida. Elvira, limpando o vidro da sala de reuniões ao lado, ouviu a conversa. A voz do Sr. Almeida era cansada. Beatriz, é uma redução de custos temporária. Por favor, peça a todos que colaborem. Depois, foram os materiais de escritório. As canetas de marca foram substituídas por outras que falhavam no meio de uma assinatura. Os blocos de notas tinham folhas mais finas, quase transparentes. Pequenas degradações na qualidade de vida do escritório que, somadas, criavam um clima de decadência. Era como ver uma casa grande e imponente começar a descascar, a tinta rachando, as janelas empoeiradas. O golpe mais duro para o moral dos funcionários, no entanto, veio na forma de um memorando. Reestruturação do plano de saúde. As palavras eram cuidadosamente escolhidas, burocráticas, mas o significado era claro para todos. A cobertura seria reduzida, os custos para os funcionários aumentados. A notícia caiu como uma bomba. O plano de saúde era um dos grandes benefícios, um pilar que mantinha muitos funcionários leais à empresa, apesar dos salários estagnados. Naquela tarde, a atmosfera no escritório era fúnebre. Não havia conversas, apenas o som dos teclados e um silêncio pesado, ressentido. Na lixeira de uma das gerentes de contas, uma mulher que sempre fora orgulhosa de trabalhar na Almeida em Filhos, Elvira encontrou rascunhos de um currículo. A lealdade estava se esvaindo junto com o dinheiro. Elvira sentiu uma pontada no peito. Ela conhecia o valor de um bom plano de saúde. Fora o plano da empresa que cobrira parte do tratamento de sua filha quando Clara, ainda criança, tivera uma pneumonia grave. Era uma rede de segurança, uma promessa de cuidado que agora estava sendo desfeita. Sua atenção, no entanto, estava focada em um problema mais imediato e existencial. Enquanto limpava o corredor principal, viu 2 homens de terno, com pranchetas nas mãos, conversando com o síndico do prédio no hall do elevador. Eles olhavam para as luminárias, para os dutos de ar-condicionado, para a infraestrutura do andar. Não eram fornecedores. Tinham o ar de avaliadores, de oficiais de justiça. Mais tarde, ao esvaziar a lixeira da recepção no térreo, encontrou um cartão de visita que um deles devia ter deixado cair. Serviços de Administração Condominial. Departamento Jurídico. Abaixo do nome, um carimbo. Notificação extrajudicial.
inadimplência de taxas condominiais. O estômago de Elvira gelou. Era muito pior do que a conta de luz, a dívida com o condomínio. Se não fosse paga, o resultado não seria apenas o corte de serviços. O resultado seria uma ação de despejo. A empresa seria expulsa de sua sede. A humilhação final. O fim não seria um apagar de luzes, mas uma porta fechada com um cadeado. Ela escondeu o cartão no bolso, o coração pesado. A quantia, ela sabia, seria astronomicamente maior que a da conta de energia. Suas economias, o pé de meia construído com tanto sacrifício, não seriam suficientes para cobrir uma dívida dessa magnitude. Sentiu, pela primeira vez, uma onda de desamparo. Talvez ela estivesse sendo tola. Talvez devesse deixar o navio afundar. Não era seu navio, afinal. Ela era apenas uma passageira invisível no porão. Naquela noite, o sono lhe fugiu. Revirou-se na cama, a mente girando em torno de números, riscos e do rosto do Sr. Almeida, murmurando para a foto do pai. Pensou em sua própria filha, Clara. Clara vivia confortavelmente. Era uma médica bem-sucedida, casada, com sua própria casa. Ela sempre oferecia ajuda financeira à mãe, que Elvira sempre recusava com um orgulho teimoso. Eu tenho o suficiente, minha filha. Guarde seu dinheiro. A ideia a atingiu com a força de uma revelação. O dinheiro, ela não o tinha, mas Clara, sim. Pedir ajuda à filha era a última coisa que queria fazer no mundo. Seria admitir uma derrota, uma fraqueza. Seria inverter os papéis de uma vida inteira, a mãe provedora se tornando a mãe dependente. O orgulho, aquela espinha dorsal que a mantivera de pé por décadas, gritava em protesto. Mas então pensou no outro lado. Pensou nos rostos de seus colegas. Pensou em Mariana, a estagiária, cujo futuro dependia daquela bolsa auxílio. Pensou no Sr. Guedes, um homem perto da aposentadoria, que provavelmente não conseguiria outro emprego. Pensou até no Sr. Almeida, um homem fraco, talvez, mas não um homem mau. Um homem esmagado por um legado grande demais para ele. E pensou em si mesma, na sua rotina, na sua dignidade. O que era o orgulho perto da sobrevivência de tantos? Napoleon Hill, cujos livros de capa gasta Elvira pegava emprestados da biblioteca pública, falava sobre a importância de um propósito principal definido. Seu propósito, por 30 anos, fora sua filha. Agora, Clara estava segura. Talvez seu propósito pudesse se expandir. Talvez fosse sobre algo maior. Sobre a ideia de que o valor de uma pessoa não está em seu cargo, mas em sua capacidade de fazer a diferença. Com o coração pesado, mas a decisão tomada, ela se levantou e pegou o telefone. Discou o número de Clara. A filha a atendeu com a voz sonolenta. Mãe, aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Elvira respirou fundo. Está tudo bem, minha filha. Desculpe ligar a essa hora, mas eu preciso da sua ajuda. Preciso de um empréstimo. Do outro lado da linha, houve um silêncio chocado, seguido por uma preocupação imediata. Um empréstimo? Mãe, pelo amor de Deus, para quê? A senhora está doente? Aconteceu alguma coisa? Não, eu estou bem. Elvira a tranquilizou, a voz embargada. É, para uma reforma na casa. Uma coisa grande. Um vazamento. No telhado. A mentira saiu desajeitada, tropeçando em sua própria consciência. Mas ela não podia contar a verdade. Clara não entenderia. Achá-la-ia louca. Salvar a empresa onde era faxineira? Era uma ideia que desafiava a lógica do mundo. Clara, apesar da desconfiança, não hesitou. Claro, mãe. O que a senhora precisar. Amanhã mesmo eu transfiro. Mas, por favor, me prometa que se houver algo errado, a senhora vai me contar. Eu prometo, minha filha. Obrigada, disse Elvira, desligando o telefone com as mãos trêmulas e o coração partido pela pequena traição. Mas era um mal necessário. No dia seguinte, o dinheiro estava em sua conta, uma quantia que fazia suas próprias economias parecerem insignificantes. O peso daquela soma, o sacrifício de seu orgulho, a confiança de sua filha, tudo aquilo se transformou em uma determinação de aço. Agora, o desafio era repetir a manobra, mas em uma escala muito maior. Ela não podia simplesmente pegar o dinheiro do cofre do Sr. Guedes. A quantia era grande demais. Precisava de um método diferente. A resposta novamente veio da observação. Elvira sabia que a empresa, ocasionalmente, contratava serviços de consultoria externa. Viu as notas fiscais na lixeira do financeiro. Consultores que vinham, passavam algumas semanas analisando processos e depois emitiam um relatório e uma fatura gorda. Os pagamentos para esses serviços eram processados de forma diferente dos pagamentos de rotina. Eram aprovados diretamente pelo Sr. Almeida e pagos via transferência bancária, muitas vezes para contas de pessoa jurídica. O plano era audacioso, quase insano. Ela criaria um consultor fantasma. Passou os dias seguintes em uma pesquisa silenciosa. Nas horas de folga,
Ia a uma lan house no centro da cidade, um lugar barulhento e anônimo onde ninguém a notaria. Aprendeu sobre como abrir uma empresa MEI, microempreendedor individual. O processo era surpreendentemente simples, todo online. Com seus próprios dados, abriu uma empresa de consultoria e serviços administrativos. Deu-lhe um nome genérico, impessoal. Soluções Eficazes Ltda. Abriu uma conta bancária de pessoa jurídica em um banco digital. Tudo do anonimato de uma cabine de computador. O próximo passo era criar a fatura. Ela pegou um modelo de uma das notas fiscais que encontrara no lixo. Replicou o layout com cuidado, usando um programa de edição de texto na lan house. Criou um logotipo simples. Descreveu o serviço como consultoria para otimização de processos e redução de custos operacionais. O cinismo da descrição quase a fez sorrir. Ela estava de fato reduzindo um custo operacional que levaria a empresa à falência. O valor da fatura era o montante exato da dívida do condomínio, mais uma pequena margem para impostos. A parte mais arriscada era fazer a fatura chegar à mesa do Sr. Almeida para aprovação. Ela não podia simplesmente colocá-la lá. Precisava parecer que havia chegado pelos canais oficiais. A oportunidade surgiu na figura de Mariana, a estagiária. Mariana era responsável por receber a correspondência e distribuí-la. Elvira a observava. A jovem era esforçada, mas sobrecarregada. Sua mesa vivia cheia de papéis, uma pequena montanha de tarefas. Na tarde de uma sexta-feira, Elvira agiu. Imprimiu a fatura em um papel de boa qualidade na lan house. Colocou-a em um envelope pardo. No caminho para o trabalho, passou por uma agência dos Correios e postou a carta para o endereço da Almeida Filhos, aos cuidados do departamento financeiro. Na segunda-feira seguinte, ela observou com o coração na boca enquanto o carteiro entregava a correspondência a Mariana. A jovem, atarefada com uma ligação, colocou a pilha de envelopes em sua mesa. No meio da pilha estava o envelope de Elvira. Passaram-se horas. A ansiedade corroía Elvira por dentro. Finalmente, ela viu Mariana organizar a correspondência. A jovem pegou o envelope, franziu a testa ao ver o nome Soluções Eficazes Ltda. Mas como era endereçado ao financeiro, colocou-o na bandeja de documentos para o Sr. Guedes. Um passo estava vencido. Agora, a fatura estava no sistema. No dia seguinte, enquanto limpava, ouviu a conversa. Sr. Guedes levou a fatura ao Sr. Almeida. Sr. Almeida, recebemos esta nota. O senhor se recorda de ter contratado essa consultoria? Soluções Eficazes? Sr. Almeida pegou a fatura, o rosto enrugado em confusão. Soluções Eficazes? Não me lembro desse nome, mas otimização de processos e redução de custos. Eu conversei com tanta gente nos últimos meses, Guedes. Tantos consultores, bancos. Minha cabeça está um caos. Pode ter sido em uma daquelas reuniões. Ele olhou o valor. Era alto, mas plausível para o tipo de serviço, e no fundo de seu desespero, talvez uma parte dele quisesse acreditar que ele havia, de fato, tomado uma atitude, contratado alguém para salvar a empresa. O desejo de ter feito a coisa certa pode ser um poderoso alucinógeno. Verifique se temos o contrato, Guedes. Não há nenhum contrato anexado, senhor. Apenas a nota fiscal. Houve uma pausa. Elvira, do outro lado da porta, prendeu a respiração. Pague, Guedes, disse o Sr. Almeida. Finalmente, com um suspiro de resignação. Pague antes que nos cobrem juros. A última coisa que precisamos é de mais um credor irritado. Talvez o relatório deles chegue depois. Elvira sentiu uma onda de alívio tão forte que teve que se apoiar em seu carrinho. Funcionou. A burocracia, o caos, o desespero do Sr. Almeida, tudo conspirou a seu favor. 2 dias depois, o dinheiro da Almeida Filhos foi transferido para a conta da Soluções Eficazes Ltda. Da conta de sua empresa fantasma, Elvira pagou a totalidade da dívida do condomínio. A notificação de despejo nunca chegou. Os homens de terno não voltaram. O navio, mais uma vez, fora salvo de afundar. E ninguém a bordo sabia que a engenheira do resgate era a mulher que limpava os banheiros. Ela pagara a luz. E agora, pagara o teto. Mas o dinheiro de sua filha estava em sua conta. E o peso daquele empréstimo, daquela mentira, era uma nova dívida que ela teria que honrar. O segundo mês de sua operação secreta havia terminado. E enquanto ela torcia o pano no balde, a água suja girando em um redemoinho, ela se perguntou quantas outras contas teria que pagar, quantos outros fantasmas teria que criar para manter a empresa viva. A invisibilidade era seu poder, mas também sua prisão, e ela estava mais presa do que nunca. O terceiro mês chegou com a umidade fria de junho, um prenúncio do inverno que parecia refletir o estado de espírito da Almeida Filhos. A empresa sobrevivia, mas não vivia. Era um paciente em estado terminal mantido vivo por aparelhos. E Elvira era a única que sabia onde os fios estavam ligados. O alívio temporário da quitação das dívidas de luz e condomínio se dissipou rapidamente, dando lugar à dura realidade da falta crônica de fluxo de caixa. A doença, afinal,
era sistêmica. O impacto agora era sentido diretamente no bolso dos funcionários. Os salários, que antes eram pagos com a pontualidade de um relógio suíço, começaram a atrasar. Primeiro, 1 dia, depois, 3. Na primeira semana de junho, o pagamento do mês de maio ainda não havia caído na conta de ninguém. O pânico, antes um sussurro nos corredores, tornou-se um clamor abafado. As pessoas se reuniam em pequenos grupos perto da máquina de café. O café ruim, que agora todos bebiam sem reclamar. Seus rostos uma mistura de raiva e medo. Elvira via o drama se desenrolar em primeira mão, na linguagem universal da ansiedade financeira. Via Mariana, a estagiária, ligando para a mãe, a voz embargada, pedindo dinheiro emprestado. Viu o Sr. Guedes, o contador, evitando o olhar de todos, como se a culpa pelo cofre vazio fosse pessoalmente sua. Ele, que por décadas fora o portador das boas notícias financeiras, agora era o mensageiro silencioso do fracasso. Elvira encontrou em sua lixeira frascos vazios de remédio para pressão alta, mais do que o usual. O Dr. Ricardo, o ambicioso gerente de vendas, antes um pavão exibindo suas plumas de sucesso, agora andava pelos corredores com a fúria de um leão enjaulado. Elvira o ouviu em uma ligação. Sua voz não mais arrogante, mas desesperada. Como assim o container foi bloqueado no porto? A taxa não foi paga? Que taxa? Eu fechei a venda. O cliente vai cancelar. Almeida, eu preciso falar com você agora. A crise havia atingido o coração operacional da empresa, a importação. Sem pagar as taxas portuárias, as mercadorias não eram liberadas. Sem mercadorias, não havia vendas. Sem vendas, não havia dinheiro. Um círculo vicioso que se fechava como um nó de forca em torno do pescoço da empresa. Sr. Almeida, por sua vez, parecia ter envelhecido 10 anos em 2 meses. Passava a maior parte do tempo trancado em sua sala. As garrafas de uísque em sua lixeira eram mais frequentes. Elvira, ao limpar sua sala tarde da noite, via-o adormecido na poltrona, o terno amassado, um homem assombrado pelo fantasma do pai e pelo peso de suas próprias decisões. Sentia por ele uma estranha compaixão. Ele não era um vilão de novela, era apenas um homem que herdara sapatos grandes demais para seus pés. A situação chegou a um ponto crítico quando um grupo de funcionários, liderado pelo Dr. Ricardo, decidiu confrontar o Sr. Almeida. Formaram uma comissão improvisada e marcharam até sua sala. Elvira estava limpando o corredor do lado de fora, seu corpo tensionado, seus ouvidos atentos. Ela podia ouvir as vozes alteradas através da porta de madeira maciça. Não temos como trabalhar assim, Sr. Almeida, dizia a voz do Dr. Ricardo. Meus clientes estão cancelando os pedidos. A nossa reputação construída em 50 anos está indo para o lixo. E nossas contas? Gritou outra voz, que Elvira reconheceu como sendo de uma funcionária do financeiro. O aluguel não espera. A escola dos meus filhos não espera. Estamos usando nosso limite do cheque especial. A voz do Sr. Almeida era quase inaudível, abafada pela derrota. Eu peço que tenham calma. Estou negociando um empréstimo. É uma questão de dias. Dias? Estamos ouvindo isso há semanas, retrucou Ricardo. Precisamos de uma solução, não de promessas. A reunião terminou sem uma solução, apenas com mais ressentimento e desconfiança. O tecido social da empresa estava se esgarçando. A lealdade, o respeito, a camaradagem, tudo estava sendo corroído pela incerteza. Elvira sabia que o empréstimo do Sr. Almeida não viria. Ela via os envelopes dos bancos na lixeira dele, todos com a mesma resposta polida e negativa. O histórico da empresa estava manchado. Nenhum banco se arriscaria. Aquele foi o momento em que a terceira grande decisão se impôs a ela. Era a mais terrível de todas. Pagar a luz foi um ato de preservação. Pagar o condomínio foi uma manobra estratégica. Mas pagar os salários... Aquilo era diferente. Aquilo era interferir diretamente na vida de cada pessoa. Era assumir uma responsabilidade quase divina. E ela era apenas uma mulher com um balde e um segredo. A quantia necessária para cobrir a folha de pagamento era colossal. O dinheiro que pegara emprestado de Clara já tinha sido quase todo usado na dívida do condomínio. Suas próprias economias não faziam nem cócegas no montante. Ela estava sem recursos. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Elvira sentou-se à mesa da cozinha e chorou. Chorou pela primeira vez desde que tudo aquilo começara. Chorou de exaustão, de medo, de solidão. Sentia-se como Atlas,
segurando o mundo nos ombros, e seus joelhos estavam começando a ceder. O que ela estava fazendo? Por que se importava tanto? Seria mais fácil simplesmente ir embora, encontrar outro emprego, deixar o prédio desabar. Enquanto as lágrimas rolavam por seu rosto, seus olhos pousaram em um porta-retratos na prateleira. Era uma foto antiga, em preto e branco, dela e de Antônio no dia do casamento. Ele, com seu sorriso largo e confiante, ela, jovem e cheia de esperança. Lembrou-se do que ele sempre dizia sobre construir uma casa. Você precisa de um alicerce forte, Elvira. Se o alicerce for bom, a casa aguenta qualquer tempestade. O que era o alicerce de uma empresa? Não eram os prédios, nem os computadores. Eram as pessoas. Sem o trabalho delas, sem a dedicação delas, a empresa era apenas um nome em um pedaço de papel, e o alicerce estava rachando. A ideia que lhe ocorreu em seguida foi a mais radical de todas, a mais perigosa. Nasceu do desespero e da lembrança da sabedoria simples de Antônio. Ela não tinha dinheiro, mas tinha um bem, um único bem de valor que acumulara durante toda a vida: a casa. A pequena casa que ela e Antônio tinham sonhado, e que ela finalmente conseguira comprar após anos de economia, depois que Clara já estava formada e independente. Era seu porto seguro, seu santuário, a materialização de uma vida de trabalho. A ideia de se desfazer dela era como arrancar um órgão vital. Mas o que era uma casa, um amontoado de tijolos e cimento, comparada à dignidade de dezenas de famílias? O que era seu conforto perto do desespero que ela via todos os dias nos olhos de seus colegas? Ela passou a noite em claro, pesando a decisão. Lembrou-se dos ensinamentos de sua mãe sobre o desapego. Lembrou-se dos livros de Napoleon Hill sobre a fé aplicada, a capacidade de agir com base na convicção, mesmo quando todas as evidências lógicas dizem o contrário. Era uma aposta de fé na sua própria capacidade de reverter a situação. Ou talvez fosse apenas a loucura de uma velha senhora que passara tempo demais sozinha com seus pensamentos. Na manhã seguinte, com olheiras profundas, mas uma nova e terrível resolução, ela começou a agir. Contatou um corretor de imóveis de confiança, um senhor que conhecia há anos. Explicou que precisava vender a casa rapidamente. É uma emergência familiar, mentiu ela, a voz firme para esconder o tremor em seu coração. O corretor foi eficiente. Em uma semana, ele encontrou um comprador, um jovem casal ansioso para se mudar. O preço foi um pouco abaixo do mercado, pela pressa, mas a quantia era substancial, o suficiente para cobrir a folha de pagamento e talvez mais uma ou duas contas urgentes. O processo de venda foi um borrão de assinaturas, documentos e uma dor surda no peito. Quando o dinheiro caiu em sua conta, ela não sentiu alívio, apenas o peso vertiginoso do que havia feito. Ela estava desabrigada. Teria que alugar um pequeno apartamento, recomeçar do zero aos 68 anos. Mas não havia tempo para autocomiseração. A folha de pagamento precisava ser paga. Desta vez, a estratégia tinha que ser diferente. Ela não podia criar outra empresa fantasma. Seria suspeito. Precisava de um método que parecesse vir de dentro da própria Almeida e Filhos, mas sem deixar rastros que levassem a ela. A solução, mais uma vez, estava nos hábitos e nas falhas do sistema. Ela sabia que o Sr. Guedes, sobrecarregado e estressado, estava cometendo pequenos erros. Deixava documentos sensíveis em sua mesa, esquecia de trancar gavetas, e ela sabia que o sistema de pagamento online da empresa permitia agendar transferências. O plano era o seguinte: ela usaria o computador do Sr. Guedes tarde da noite, quando todos já tivessem ido embora. Acessaria o sistema do banco da empresa. A senha, ela já tinha visto ele digitar dezenas de vezes, um padrão de dedos no teclado que ela memorizara com sua atenção aos detalhes. Era o nome de sua neta seguido do ano de nascimento, uma senha fraca, nascida do afeto. Do dinheiro da venda de sua casa, ela transferiria a quantia exata da folha de pagamento para a conta da Soluções Eficazes Ltda, sua empresa fantasma. E, da conta das Soluções Eficazes, ela faria as transferências individuais para cada um dos funcionários da Almeida e Filhos. Por que essa triangulação? Para criar uma camada extra de proteção. Se alguém rastreasse os pagamentos dos funcionários, veria que eles vieram de uma consultoria. Poderiam pensar que a tal consultoria estava adiantando o dinheiro como parte de um acordo com o Sr. Almeida.
E se investigassem a transferência original para as soluções eficazes, ela pareceria um pagamento legítimo de serviço, vindo da conta da própria Almeida em Filhos. Seria um laço fechado, um quebra-cabeça circular que levaria os investigadores de volta a eles mesmos. A execução foi a mais estressante de todas. Na noite marcada, com as mãos suando, Elvira entrou na sala do financeiro. O silêncio era absoluto. Ligou o computador do Sr. Guedes. A tela ganhou vida, iluminando seu rosto tenso. Digitou a senha. Acesso concedido. Seu coração parecia que ia explodir. Abriu o site do banco. Encontrou a área de transferências, com uma lista de funcionários e salários que ela copiara discretamente de um documento deixado na impressora dias antes. Ela começou o trabalho tedioso e aterrorizante de agendar dezenas de transferências, uma por uma. Mariana, a estagiária, Dr. Ricardo, Sr. Guedes, Beatriz, até o do Sr. Almeida e, por último, o dela própria. Uma pequena quantia. Seu salário de faxineira, vindo da mesma fonte misteriosa. Ela precisava estar na lista para não levantar suspeitas. Foram as horas mais longas de sua vida. Cada clique era um risco, cada número digitado, uma gota de suor. Quando terminou, limpou o histórico do navegador, desligou o computador e limpou a sala com um cuidado obsessivo, apagando qualquer vestígio de sua presença. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou como fogo. O dinheiro havia caído. Os salários foram pagos. A reação foi uma explosão de alívio e confusão. As pessoas se abraçavam, choravam, olhavam para o Sr. Almeida, que estava tão chocado quanto todo mundo, com uma nova expressão de respeito relutante. Acreditavam que ele, de alguma forma, tinha conseguido um empréstimo milagroso. Ele se tornou, inadvertidamente, o herói da história. Ele aceitou os agradecimentos com uma perplexidade visível, murmurando coisas sobre ter fé na empresa. Elvira, de seu posto de observação, viu tudo. Viu a alegria nos olhos de Mariana. Viu o alívio no rosto do Sr. Guedes, que parecia ter tirado um peso dos ombros. Naquele momento, olhando para a felicidade coletiva que ela havia comprado com o sacrifício de seu próprio lar, Elvira não sentiu arrependimento. Sentiu uma estranha e poderosa sensação de paz. Ela havia vendido sua casa, mas talvez, apenas talvez, tivesse salvado a casa de muitos outros. Ela pagou a luz, pagou o teto, e agora pagara as pessoas. Por 3 meses, ela fora o coração secreto da Almeida em Filhos, bombeando vida para um corpo que estava morrendo. Mas o segredo estava se tornando pesado demais. E o dinheiro agora havia acabado por completo. Não havia mais nada para vender, nada para sacrificar. A próxima crise, ela sabia, seria a última. E a verdade, como a água, sempre encontra um caminho para vir à tona. O dia do acerto de contas estava próximo. A revelação não aconteceu com um estrondo, mas com o clique silencioso de um mouse em uma sala escura. Não foi um confronto dramático, mas a conclusão lógica de uma investigação silenciosa conduzida pela pessoa que Elvira menos esperava, Mariana, a estagiária. A jovem, com seu otimismo inicial agora temperado por meses de crise, possuía uma qualidade que a maioria dos veteranos da Almeida em Filhos havia perdido: a curiosidade. Enquanto os outros se contentavam com o milagre dos pagamentos, Mariana se perguntava sobre o como. Seu ceticismo nasceu de uma pequena anomalia que só ela, com sua atenção aos detalhes de uma novata, poderia ter notado. Ao receber os pagamentos, tanto o seu próprio quanto ao ouvir os colegas comentarem, ela percebeu que o dinheiro não vinha da conta de pagamento de salários habitual da Almeida em Filhos. Vinha de uma conta de pessoa jurídica em nome de Soluções Eficazes Lita. Na primeira vez, com a crise do condomínio, ninguém se atentou a isso. Mas a folha de pagamento inteira vindo de uma suposta consultoria? Aquilo não fazia sentido. Movida por uma mistura de lealdade à empresa e um desejo genuíno de entender o que estava acontecendo, Mariana começou a cavar. Nas suas horas vagas, em vez de procurar outros estágios, ela se tornou uma detetive amadora. Começou pelo básico. Pesquisou o CNPJ das Soluções Eficazes Lítida online. A empresa existia. Era um MEI, aberto há poucos meses. O endereço de registro era um endereço residencial na Muuca, um bairro operário longe dos centros comerciais, estranho para uma consultoria corporativa. O nome no registro do MEI era a peça que faltava no quebra-cabeça: Elvira da Conceição.
Mariana olhou para o nome na tela do computador por um longo tempo, a incredulidade dando lugar a um turbilhão de emoções. Elvira, a senhora quieta e gentil que limpava sua lixeira todas as tardes? A mulher que sempre lhe dava um sorriso cansado, mas genuíno? A ideia era tão absurda, tão fora de qualquer lógica corporativa, que ela quase a descartou como uma coincidência bizarra. Mas o endereço, ela lembrou-se de uma vez ter oferecido uma carona a Dona Elvira em um dia de chuva forte. O endereço era aquele. A mente de Mariana girou, conectando os pontos. Os milagres que salvaram a empresa nos últimos 3 meses. A conta de luz paga misteriosamente. A dívida do condomínio quitada. E agora, a folha de pagamento inteira. Tudo apontava para aquela mulher silenciosa que todos tratavam como parte do cenário. A escala do que Elvira havia feito começou a tomar forma em sua mente e era avassaladora. O sacrifício, a engenhosidade, o risco era quase inconcebível. Ela não sabia o que fazer. Ir ao Sr. Almeida? Contar aos colegas? A revelação poderia destruir Elvira. Poderia ser interpretada de tantas maneiras erradas. Apropriação indébita. Fraude. Mariana sentiu um peso enorme em seus ombros jovens. O segredo de Elvira, agora, era também o seu. Decidiu que precisava de mais provas. Precisava entender o porquê e o de onde. A oportunidade veio de uma maneira inesperada. O Sr. Guedes, o contador, finalmente sucumbiu à pressão. Uma crise de estresse o levou a uma licença médica de 1 semana. Em seu lugar, o Sr. Almeida, em um ato de desespero para manter o departamento financeiro funcionando, pediu que Mariana, que mostrava aptidão com números, ajudasse a organizar a papelada e as contas a pagar. Com acesso, ainda que limitado, ao coração financeiro da empresa, Mariana começou a sua busca. Analisou os extratos bancários dos últimos meses e lá estava. A transferência de um valor vultoso da conta da Almeida em Filhos para as Soluções Eficazes Ltda. O pagamento pela consultoria que o Sr. Almeida aprovara sem se lembrar. E ao investigar a origem dos fundos para o pagamento dos salários, ela viu que o dinheiro havia saído da mesma conta das Soluções Eficazes, que por sua vez receberam um depósito gigantesco de uma conta pessoal dias antes. Uma conta em nome de Elvira da Conceição. Mariana cruzou as datas. O depósito na conta de Elvira coincidia com a época em que ela ouvira a senhora comentar com uma colega da limpeza que estava de mudança. A venda da casa. A verdade a atingiu com a força de um soco no estômago. Elvira não havia apenas usado suas economias. Ela havia vendido sua própria casa para pagar os salários deles. Mariana sentiu as lágrimas brotarem. Não eram lágrimas de pena, mas de uma admiração e um respeito tão profundos que doíam. A dignidade, a força e o sacrifício daquela mulher eram de uma magnitude que ela nunca havia encontrado em sua jovem vida. Naquela tarde, quando Elvira chegou com seu carrinho de limpeza, Mariana a esperava. Dona Elvira, disse ela, a voz baixa e trêmula. Podemos conversar um instante? Em particular, Elvira olhou para a jovem, para os seus olhos marejados, e soube. O momento que ela tanto temia e de certa forma esperava, havia chegado. A expressão no rosto de Mariana não era de acusação, mas de algo que se assemelhava à reverência. Elas foram para a pequena copa, vazia àquela hora. Mariana fechou a porta. Soluções Eficazes Ltda, disse Mariana suavemente. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. A sua casa na Muca. Eu sei de tudo, Dona Elvira. Elvira não tentou negar. A energia para mentiras e subterfúgios a havia abandonado. Ela apenas suspirou, um som que carregava o peso de 3 meses de segredos. Sentou-se em uma das cadeiras, o corpo de repente pesado, exausto. Como você descobriu? Perguntou ela. A voz rouca. Mariana explicou sua investigação, as peças que juntara, a conclusão a que chegara. Enquanto falava, suas lágrimas começaram a cair. Por que, Dona Elvira? Por que a senhora fez isso? Arriscou tudo, vendeu sua casa, por nós, por esta empresa? Elvira olhou para suas próprias mãos, pousadas sobre a mesa. Mãos que conheciam o trabalho duro, o sacrifício. E pela primeira vez, ela contou sua história. Não a história da faxineira, mas a história da mulher. Falou sobre o marido, sobre a filha, sobre os 30 anos naqueles corredores. Falou sobre a dignidade do trabalho, sobre o alicerce de uma casa, sobre as pessoas. Não falou com heroísmo, mas com uma simplicidade desarmante. Eu não podia ficar parada vendo tudo desmoronar, concluiu ela. Este lugar, de um jeito torto, é parte da minha vida. E vocês são pessoas, com famílias, com sonhos.
Não é justo que tudo se perca por causa de erros de gestão. Mariana a ouvia, hipnotizada. A mulher que ela via todos os dias curvada sobre um balde era uma gigante. Uma estrategista, uma benfeitora, uma heroína silenciosa de uma estirpe que ela pensava só existir nos livros. "O que vamos fazer?", perguntou Mariana, agora sua cúmplice. "O Sr. Almeida precisa saber. Todos precisam saber. Eles precisam entender o que a senhora fez." "Não", disse Elvira, firmemente. "Eu não fiz isso por reconhecimento. Se a história vier à tona, eles vão me ver como uma criminosa ou como uma coitada. O Sr. Almeida sentirá seu orgulho ferido. A vergonha pode destruir o que resta da empresa. O segredo deve ser mantido." "Mas não é justo", protestou Mariana. "A senhora está sem casa. Enquanto todos nós recebemos nossos salários, a senhora sacrificou tudo." "A justiça nem sempre faz barulho, minha filha", disse Elvira com a sabedoria de seus anos. "Às vezes a coisa certa é silenciosa. Mas o destino tem um jeito irônico de tornar os segredos públicos." A conversa delas, embora em voz baixa, não fora totalmente privada. Do lado de fora da copa, querendo apenas pegar um copo d'água, estava o Dr. Ricardo, o gerente de vendas. Ele ouvira a última parte, o suficiente para entender o impensável. Vendeu sua casa, para pagar os salários. Ele ficou paralisado no corredor, o copo esquecido na mão. A frase ecoava em sua mente. A faxineira. Elvira. Pagou os salários, vendeu a casa. As palavras não se encaixavam em sua visão de mundo, em sua hierarquia de poder e valor. Ele, que havia gritado e exigido, que se sentia a alma do negócio, descobria agora que a verdadeira alma da empresa era a mulher que ele mal notava. A humilhação que sentiu foi avassaladora, uma vergonha profunda, quente, que subiu por seu rosto. Ele não confrontou as duas. Recuou em silêncio como um ladrão. Voltou para sua sala e sentou-se, a mente em caos. Olhou para suas planilhas de vendas, para seus gráficos de metas. Tudo aquilo parecia subitamente pequeno, insignificante. Ele pensou em como tratar a Elvira, nunca com grosseria explícita, mas com a pior das ofensas, a indiferença. Ela era invisível para ele, e aquela mulher invisível havia salvado sua pele, seu emprego, sua comissão. Ricardo era um homem de ação, impulsionado pelo ego, mas não era um homem sem consciência. A revelação o quebrou e o reconstruiu em questão de minutos. Ele sabia que Elvira estava errada. O segredo não podia ser mantido. Não por uma questão de justiça para com ela, mas por uma questão de redenção para com todos eles. Eles precisavam saber a profundidade de sua própria falência, não apenas financeira, mas moral. Precisavam encarar o rosto de seu verdadeiro credor. Sem pensar duas vezes, ele se levantou e caminhou, com passos firmes e determinados, até a sala do Sr. Almeida. Não bateu. Apenas abriu a porta. Sr. Almeida ergueu os olhos de um monte de papéis, surpreso pela intrusão. Beatriz, a secretária que estava na sala organizando alguns documentos, também se virou, assustada. "Ricardo, o que significa isso?" "Sr. Almeida", interrompeu Ricardo, a voz carregada de uma emoção que o presidente nunca ouvira nele antes. "Nós precisamos conversar, e o senhor precisa ouvir. O senhor acha que conseguiu um empréstimo milagroso? Acha que um anjo investidor salvou esta empresa?" Ele fez uma pausa, seu olhar varrendo a sala e pousando em Beatriz, que também parecia confusa. "O anjo da guarda desta empresa ganha um salário mínimo, e ela está limpando o chão da copa neste exato momento." Sr. Almeida franziu a testa. "Do que você está falando, Ricardo? Você bebeu?" "Eu estou falando da verdade", disse Ricardo, a voz ganhando força. "A verdade sobre quem pagou a conta de luz há 3 meses. A verdade sobre quem quitou a dívida do condomínio. E a verdade sobre quem pagou os nossos salários na semana passada. Fomos salvos, Sr. Almeida, mas não por um de nós. Fomos salvos por Elvira, a faxineira." Houve um silêncio profundo na sala. Um silêncio tão denso que parecia ter peso físico. Beatriz levou a mão à boca, os olhos arregalados em choque. O rosto do Sr. Almeida passou por uma sucessão de cores, do vermelho da raiva ao branco pálido da incredulidade. Isso é ridículo. É impossível. De onde ela tiraria tanto dinheiro?" "Ela vendeu a casa dela, Sr. Almeida", disse Ricardo,
A voz quebrando. Ela vendeu a única coisa de valor que tinha, para nos pagar, para que o senhor não tivesse que enfrentar a vergonha de fechar as portas da empresa que seu pai construiu. Cada palavra era um golpe. Sr. Almeida se recostou na cadeira, o ar subitamente rarefeito em seus pulmões. A imagem de Elvira, a figura silenciosa e curvada, surgiu em sua mente. As incontáveis vezes que ele passara por ela sem a ver, a dignidade silenciosa com que ela fazia seu trabalho. A mulher que ele ignorara era a guardiã de seu legado. A vergonha que o inundou foi tão total, tão absoluta, que o deixou sem palavras. Ele olhou para Ricardo, depois para Beatriz, cujos olhos agora estavam cheios de lágrimas. A verdade estava ali, no rosto deles. Era real, era monstruosa, e era a sua redenção, ou a sua ruína final. Chame-a, sussurrou ele. A voz um fiapo. Traga-a aqui, agora. O segredo havia acabado. A luz, não a fluorescente, mas a da verdade, crua e ofuscante, estava prestes a invadir a sala do presidente. E todos sabiam que depois daquele momento, nada na Almeida em Filhos seria como antes. A caminhada pelo corredor até a sala do presidente foi a mais longa da vida de Elvira. Ela não foi escoltada como uma criminosa, mas acompanhada em um silêncio reverente por Mariana de um lado e pelo Dr. Ricardo do outro. A notícia, impulsionada pela confissão chocada de Ricardo, espalhara-se pelo escritório com a velocidade de um incêndio. As portas dos cubículos e das salas se abriam. As pessoas saíam, não para fofocar, mas para observar. Seus rostos eram uma tela de emoções conflitantes: incredulidade, choque, vergonha e, acima de tudo, um assombro crescente. Eles olhavam para Elvira, mas não viam mais a faxineira. Viam uma figura de uma estatura moral que os diminuía. A mulher que eles ignoravam, em quem esbarravam sem pedir desculpas, a quem deixavam seus restos para limpar, era a rocha sobre a qual a empresa ainda se equilibrava. A invisibilidade de Elvira se estilhaçou, e em seu lugar surgiu uma presença que enchia o corredor, que comandava um respeito que nenhum terno caro ou cargo imponente jamais conseguiria. O silêncio deles era a mais alta forma de aplauso, um reconhecimento tardio e doloroso de sua própria cegueira. Quando chegaram à porta da sala do Sr. Almeida, Ricardo bateu suavemente e a abriu. Elvira entrou. Mariana e Ricardo ficaram do lado de fora, como guardas de honra. Dentro da sala, o ar estava pesado. Sr. Almeida estava de pé, atrás de sua imponente mesa de mogno, mas ele nunca pareceu tão pequeno. Seus ombros estavam curvados, não pelo peso do legado, mas pelo peso esmagador da vergonha. Beatriz estava sentada em uma cadeira no canto, o rosto manchado de lágrimas, segurando um lenço nas mãos trêmulas. Sr. Almeida olhou para Elvira. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. O que um homem em sua posição diz a uma mulher em sua posição, depois de uma revelação como aquela? Obrigado. Era uma palavra vazia, patética. Desculpe, era um insulto à magnitude de seu sacrifício. Foi Elvira quem quebrou o silêncio. Sua voz era calma, sem um pingo de acusação ou de triunfo. Era a voz de uma mãe falando com um filho perdido. Sr. Almeida, disse ela simplesmente. Ele engoliu em seco, as palavras finalmente vindo, tropeçando umas nas outras. Elvira, Dona Elvira, Ricardo me contou. Eu não consigo entender. Não há muito o que entender, senhor, respondeu ela, com a mesma simplicidade. A casa estava caindo. Eu apenas tentei escorar as paredes. Escorar as paredes? Repetiu ele, a voz embargada. Você vendeu sua casa. Você se desfez do trabalho de uma vida inteira por isso? Por mim? Um fracassado que quase destruiu tudo o que meu pai construiu? Eu não fiz por isso, disse Elvira, fazendo um leve gesto que englobava a sala luxuosa. E não fiz pelo senhor, com todo o respeito. Eu fiz pelas pessoas que trabalham aqui, pela Mariana, que tem um futuro pela frente, pelo Sr. Guedes, que merece se aposentar com dignidade. Fiz por mim mesma também, porque este lugar, com todos os seus problemas, foi onde eu criei minha filha. Foi a minha estabilidade por 30 anos. Deixar morrer seria como apagar uma parte da minha própria história. Não. Sua lógica era tão pura, tão desprovida do ego e da complexidade que governavam o mundo dele, que o Sr. Almeida sentiu-se completamente desarmado. Ele contornou a mesa, um gesto que quebrava a barreira de poder entre eles, e parou na frente dela. Ele era mais alto, usava um terno que custava mais do que ela ganhava em 1 ano, mas era ele quem se sentia diminuído, nu. O que eu fiz? Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. Meu Deus, o que eu permiti que acontecesse? Ele olhou para as mãos dela, as mãos que limparam sua sujeira por anos, e em um gesto que chocou a si mesmo e a Beatriz,
Ele a segurou entre as suas. As mãos dele eram macias, as dela, ásperas e calosas. Essas mãos, disse ele, a voz quebrando, essas mãos fizeram mais por esta empresa do que as minhas jamais farão. Lágrimas silenciosas começaram a rolar pelo rosto do Sr. Almeida. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas de um arrependimento genuíno e transformador. Dona Elvira, eu preciso lhe devolver o dinheiro. Eu venderei meu carro, minhas ações, eu darei um jeito. A senhora terá sua casa de volta. Elvira balançou a cabeça suavemente, um sorriso triste em seus lábios. A casa já se foi, senhor. E o dinheiro também. Ele foi usado para o que era preciso. Não se trata de devolver o dinheiro. Trata-se do que o senhor fará agora. A frase pairou no ar, carregada de significado. Não era uma absolvição, mas um desafio, uma passagem de bastão. Ela havia feito sua parte. Agora, a responsabilidade era dele. A notícia completa, com todos os detalhes sórdidos e heróicos, não ficou contida na sala do presidente. Espalhou-se, e a cultura da Almeida em Filhos começou a mudar, lenta e dolorosamente, a partir daquele instante. A hierarquia, antes tão rígida, dissolveu-se. As pessoas olhavam umas para as outras de forma diferente. A crise e o sacrifício de Elvira haviam exposto a vulnerabilidade de todos e a interdependência que eles sempre ignoraram. As reações foram variadas, mas unânimes em sua essência. O Sr. Guedes, ao retornar da licença médica e saber da história, foi o primeiro a procurar Elvira. Ele a abraçou no meio do corredor, chorando abertamente, pedindo perdão por sua falta de atenção, por não ter percebido, por ter falhado em seu trabalho. A senhora salvou a minha aposentadoria, Dona Elvira. Eu nunca poderei pagá-la. Os funcionários do departamento de vendas, antes os mais arrogantes, agora eram os mais humildes. Traziam-lhe café. O café bom, que o Sr. Almeida mandara comprar imediatamente. Perguntavam se ela precisava de algo. Tratavam-na com uma deferência reservada a uma matriarca. Não era piedade. Era um respeito profundo, nascido da vergonha e da admiração. Beatriz, a secretária que por anos lhe dera ordens com uma eficiência fria, agora era sua aliada mais fervorosa. Ela organizou uma vaquinha entre os funcionários. Todos contribuíram, do estagiário ao gerente. Sabiam que o dinheiro não compraria a casa de Elvira de volta, mas era um gesto, uma forma de dizer: nós vemos você. Quando lhe entregaram o envelope com o dinheiro, Elvira aceitou, não por precisar da quantia, mas por entender o significado do ato. Era a primeira parcela do pagamento da dívida moral que eles tinham com ela. A mudança mais profunda, no entanto, ocorreu no Sr. Almeida. A humilhação o quebrou, mas não o destruiu. Pelo contrário, pareceu libertá-lo do fantasma de seu pai. Ele não precisava mais fingir ser o capitão infalível. Sua fraqueza, exposta para todos, tornou-se sua nova força. Ele convocou uma reunião geral. Com todos os funcionários reunidos na área de convivência, ele se levantou. Ao seu lado, em uma cadeira de honra, estava Elvira, vestindo não seu macacão, mas o mesmo vestido discreto que usara para ir ao banco. Sr. Almeida contou a história toda. Sem meias palavras, assumiu a totalidade de seus erros, sua negligência, sua covardia. Ele não pediu desculpas, pois sabia que eram insuficientes. Em vez disso, ele fez uma promessa. A Almeida em Filhos, como a conhecíamos, acabou, disse ele, a voz firme. Hoje começa uma nova empresa, uma empresa construída sobre os valores que uma mulher, que todos nós ignoramos, nos ensinou. Valores de integridade, sacrifício e cuidado uns com os outros. E então, ele fez um anúncio que deixou todos boquiabertos. A partir de hoje, eu não sou o único dono desta empresa. Eu estou criando um conselho consultivo para tomar todas as decisões estratégicas. Um conselho formado por representantes de cada departamento. E a primeira cadeira, a cadeira de presidente deste conselho, eu gostaria de oferecer a ela. Ele se virou para Elvira. Dona Elvira da Conceição, a senhora aceita ser a conselheira-chefe da Almeida em Filhos? O queixo de todos caiu. O silêncio foi quebrado por um aplauso hesitante, que rapidamente se transformou em uma ovação de pé. As pessoas choravam e aplaudiam, não para o Sr. Almeida, mas para a mulher sentada, cuja expressão era de uma calma e dignidade impressionantes. Elvira não queria o poder, não queria o cargo, mas ela olhou para os rostos à sua frente, viu a esperança renascida nos olhos de Mariana, viu a gratidão no rosto do Sr. Guedes, viu o respeito no olhar do Dr. Ricardo, e entendeu que seu trabalho ainda não havia terminado. Escorar as paredes não era suficiente. Agora, ela precisava ajudar a reconstruir a casa sobre um alicerce mais forte. Com um leve aceno de cabeça,
Ela aceitou. A faxineira tornou-se a bússola moral da empresa. A mulher que antes era invisível agora era a pessoa mais observada, mais ouvida, mais respeitada. A dinâmica de poder não foi apenas alterada, foi pulverizada e refeita a partir do zero, com base no caráter, e não no cargo. A revolução silenciosa de Elvira estava completa. A transformação da Almeida em Filhos não foi instantânea nem mágica. Foi um processo lento, árduo e, por vezes, desajeitado, como o de um corpo que reaprende a andar após um trauma severo. A presença de Elvira no recém-formado Conselho Consultivo era, a princípio, uma anomalia que o mundo corporativo dificilmente compreenderia. Alguns fornecedores e clientes, ao saberem da nova estrutura, reagiram com ceticismo. Quem era aquela senhora idosa, sem formação acadêmica, sentada à cabeceira da mesa? Mas Elvira não governava com planilhas ou jargões de negócios. Sua autoridade emanava de uma fonte muito mais poderosa, a sabedoria prática e uma clareza moral inabalável. Nas reuniões, enquanto executivos debatiam sobre margens de lucro e estratégias de mercado, ela permanecia em silêncio, ouvindo. E quando falava, sua voz, embora suave, cortava o ruído. Suas perguntas eram sempre simples, diretas e profundamente humanas. Isso é bom para as pessoas que trabalham conosco? Estamos sendo honestos com nossos clientes? Que tipo de empresa queremos ser daqui a 10 anos? Ela trazia a conversa de volta à terra, ao alicerce. Sr. Almeida, agora livre do fardo de ter que ser o único a ter as respostas, floresceu em seu novo papel. Ele se tornou o executor das visões do conselho, usando sua experiência para traduzir os princípios de Elvira em ações práticas. A primeira grande decisão, tomada sob a orientação dela, foi a transparência total. Ele abriu os livros da empresa para todos os funcionários, mostrou os débitos, as receitas, os desafios. Pela primeira vez, todos sabiam exatamente em que barco estavam e remavam juntos, na mesma direção. A cultura do medo foi substituída por uma cultura de responsabilidade compartilhada. Ideias para cortar custos não vinham mais de memorandos frios da diretoria, mas de sugestões dos próprios funcionários, que agora se sentiam donos do negócio. O pessoal do almoxarifado encontrou um fornecedor de caixas de papelão mais barato. Mariana, agora efetivada e uma participante ativa no conselho representando os mais jovens, propôs uma estratégia de marketing digital de baixo custo, que se provou um sucesso. A empresa, antes um paquiderme moribundo, tornou-se mais ágil, mais criativa, mais resiliente. Elvira nunca deixou de ser quem era. Ela recusou um salário de executiva, aceitando apenas um valor que considerava justo e suficiente para viver com dignidade em um apartamento alugado perto da empresa. Ela recusou a sala luxuosa que lhe ofereceram, preferindo um pequeno escritório, simples e funcional, ao lado da copa. E para o choque de todos, nas tardes mais calmas, quando sentia que sua presença no escritório não era necessária, ela ainda pegava seu velho amigo, o carrinho de limpeza, e dava uma volta pelos corredores. Não porque precisasse, mas porque queria. Isso me mantém com os pés no chão, dizia ela a quem perguntasse. E é nos cantos que a gente vê a sujeira que os outros não veem. O ato era um poderoso símbolo. A líder da empresa não estava acima de nenhuma tarefa. Era uma lição diária de humildade e dignidade do trabalho que permeava toda a organização. Sua relação com os colegas se aprofundou. Ela se tornou a confidente, a conselheira. O Dr. Ricardo vinha a ela não para discutir metas de vendas, mas para falar sobre as dificuldades de criar os filhos. Beatriz a procurava para pedir conselhos sobre cuidar da mãe idosa. Elvira ouvia a todos com a mesma paciência e empatia, oferecendo não soluções prontas, mas a força de sua própria experiência de vida. O dinheiro que os funcionários arrecadaram para ela, Elvira não usou para si. Com a ajuda de Mariana e do departamento financeiro, ela criou o Fundo de Alicerce Elvira da Conceição. Era um fundo de emergência para qualquer funcionário que passasse por uma dificuldade inesperada, um problema de saúde na família, uma despesa urgente. Sua dor e seu sacrifício foram transformados em uma rede de segurança permanente para a comunidade que ela ajudara a salvar. Certo dia, 6 meses após a grande revelação, Clara, sua filha, veio visitá-la no escritório. Ela ainda não sabia de toda a história, apenas que a mãe havia mudado de carreira. Quando viu o respeito com que sua mãe era tratada, a forma como o próprio Sr. Almeida se dirigia a ela,
A admiração nos olhos de todos, ela ficou perplexa. Naquele dia, no pequeno escritório de Elvira, a verdade foi finalmente contada entre mãe e filha. Elvira explicou sobre a crise, sobre a venda da casa, sobre o empréstimo que pedira. Clara ouviu em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A mentira da reforma do telhado agora fazia um sentido doloroso. Mãe, sussurrou Clara, a voz cheia de amor e admiração. A senhora é a mulher mais forte que eu conheço. Mas não precisava ter carregado esse fardo sozinha. Às vezes a gente faz o que precisa ser feito, respondeu Elvira, segurando a mão da filha. E eu não estava sozinha. Eu tinha o exemplo do seu avô, a força que seu pai me deu e o amor por você para me guiar. A Almeida em Filhos não se tornou uma gigante do mercado da noite para o dia. Houve retrocessos, houve momentos difíceis, mas a empresa não quebrou. Ela se reergueu, tijolo por tijolo, sobre uma fundação de valores humanos. O lucro voltou a aparecer, não como o único objetivo, mas como a consequência natural de se fazer a coisa certa. A história de Elvira nunca vazou para a imprensa de negócios. Permaneceu um segredo da família Almeida em Filhos. Um conto de redenção passado de funcionário para funcionário. Tornou-se a mitologia fundadora da nova empresa. Anos mais tarde, quando Elvira finalmente decidiu se aposentar de verdade, a festa de despedida ocupou um quarteirão inteiro. Pessoas que já nem trabalhavam mais na empresa vieram prestar sua homenagem. Sr. Almeida, com os cabelos já brancos, fez um discurso emocionado. Napoleon Hill escreveu que o que a mente do homem pode conceber e acreditar pode alcançar. Elvira da Conceição nos ensinou uma lição ainda maior. O que o coração de uma pessoa pode sentir e se importar, pode salvar. A história de Elvira termina não em uma mansão reconquistada ou com uma fortuna acumulada, mas na paz de um pequeno apartamento florido, com a visita constante da filha e dos netos, e com o respeito e o amor de centenas de pessoas, cuja vida ela tocou de uma forma que nunca poderia ter imaginado. Ela continuou sendo Elvira da Conceição, a mulher que por muito tempo achavam que só limpava, mas que no fim ensinou a todos o verdadeiro significado de construir algo duradouro. Ela limpou mais do que o chão, limpou a alma de uma empresa, mostrando que a verdadeira luz não vem da eletricidade, mas da força silenciosa que existe nas pessoas mais inesperadas. E nos comentários, conte-nos: você já conheceu uma Dona Elvira em sua vida? Uma pessoa quieta e invisível que, na verdade, era o alicerce de tudo? Vamos celebrar juntos esses heróis anônimos.